Meu nome é Pedro, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental e estou aqui apresentando a minha dissertação de mestrado intitulada como sendo a dinâmica populacional da Covid-19 na cidade de Caruaru, modelagem matemática e estudo de casos utilizando o modelo SRIR adaptado. Então, vamos primeiro fazer uma pequena introdução aqui do local de estudo, que é a cidade de Caruaru, localizada no agreste pernambucano. Caruaru tem uma área territorial de mais de 920 km², uma população estimada, segundo o IBGE, de 365.278 habitantes. Caruaru é considerada por muitos por ser a capital do Agreste, pelo fato de Caruaru ser um polo comercial dessa região, ser também um polo educacional e um polo cultural, convergindo um fluxo de pessoas muito grande nessa cidade. E além disso, Caruaru ela é referência na área de saúde, com diversos hospitais, onde pessoas de cidades vizinhas, inclusive de cidades bem distantes, vêm a Caruaru à procura dos serviços médicos na sua rede hospitalar. E o problema em questão aqui é a Covid-19 na cidade de Caruaru, que, de acordo com o boletim do dia 18 desse mês, já conta com 33.909 casos e 721 óbitos. Então, falando um pouco mais sobre esse problema aqui, vamos falar do famoso vírus SARS-CoV-2. Esse vírus ele vem de uma família de vírus de ARNA monocatenário, de sentido positivo e com envoltura. Esses vírus eles têm uma forma aproximadamente esférica e na envoltura deles saem protuberâncias, de modo que quando você observa esses vírus no microscópio, você vê essa auréola aqui ao redor deles, né, como acontece, por exemplo, no Sol, quando observado através de alguma lente, ou em dias nublados, onde essa coroa aqui, também chamada de corona, dá origem ao nome dessa família de vírus chamada Coronaviridae. Então, o SARS-CoV-2 ele vem de um subgênero chamado Sabecovírus, que vem de um gênero chamado beta-coronavírus. Existem vários, ou melhor, dezenas de vírus dessa espécie aqui, de Coronaviridae, sendo que é estimado que apenas 7 tipos conseguem contaminar o humano. E o mais grave deles, até agora, é o SARS-CoV-2, que causa a doença conhecida por Covid-19. Quem é contaminado pode ou não desenvolver os sintomas da doença. Das pessoas sintomáticas, ou seja, que desenvolvem a doença, 80% delas passam pela primeira fase e se recuperam. Essa é a fase mais branda, onde os principais sintomas são febre e tosse. Mas dessas pessoas sintomáticas, 15% chegam à segunda fase, que é conhecida como fase pulmonar, onde a pessoa pode desenvolver dispneia, taquipneia e hipóxia, necessitando de oxigênio. E das pessoas sintomáticas, 5% delas, em média, chegam à terceira fase, que é a mais grave, conhecida pela fase da hiperinflamação, que é onde ocorre a síndrome respiratória aguda grave, que dá origem ao termo SARS. Que essa sigla vem do termo em inglês para síndrome respiratória aguda grave. E essas pessoas necessitam de leito de UTI,
e geralmente de ventilação mecânica. E é nessa fase que, infelizmente, ocorrem os óbitos. Então, dada essa pequena introdução sobre o local e o problema a ser estudado, vamos ao objetivo desse trabalho, que é avaliar os efeitos da epidemia de Covid-19 na cidade de Caruaru, indicando as estratégias melhores possíveis, né, para a diminuição da contaminação por esse vírus. Então, para falar como a gente vai fazer isso, vamos iniciar aqui falando sobre os modelos compartimentados, né? São modelos determinísticos e esses modelos eles foram, né, tiveram início, né, foram propostos primeiro por Kermack e McKendrick em 1927, onde eles produziram o modelo, né, SIR, onde essas siglas aqui representam compartimentos, ou seja, eles dividem a população em 3 compartimentos, onde o S de suscetíveis aqui indica as pessoas que são suscetíveis à doença em estudo. O I aqui representa as pessoas que já estão infectadas por essa doença. E o compartimento dos removidos aqui representa as pessoas que se recuperam da doença ou que vêm a óbito. Então esse é o modelo considerado clássico aqui, o modelo precursor, né, dos demais modelos compartimentados determinísticos. Então, a partir desse modelo aqui surgiram diversas variantes, né, para representar patógenos diferentes e em lugares diferentes. Então, o primeiro modelo modificado a partir desse aqui mais conhecido é o modelo SEIR, onde é acrescentado aqui um novo compartimento, que é o compartimento dos expostos. E esse modelo aqui ele é indicado quando você tem um período de incubação da doença, ou seja, um tempo em que o hospedeiro passa sem apresentar os sintomas da doença. Então aqui você tem uma população contaminada, mas que ainda não apresenta os sintomas para poder vir aqui para o compartimento dos infectados. Então, nesses casos aí, esse modelo ele é muito útil. E nesse momento aqui, dependendo do patógeno, né, a pessoa ela pode ser infectante ou não. Né? Quando ela não é infectante e passa esse tempo aqui sem apresentar os sintomas, né, a gente também chama esse período de latência. Além disso, pode ser simulado também, adaptado no modelo aqui, a questão da reinfecção, né, de se você não tiver uma imunidade permanente por ter contraído a doença, você pode voltar para o compartimento dos suscetíveis. E também, né, você pode simular aqui os casos das pessoas assintomáticas que não apresentaram os sintomas de maneira alguma e depois de um certo tempo, né, voltaram a ser suscetíveis, né, a pegar a doença novamente. Então, o modelo que nós escolhemos para esse trabalho aqui é o modelo SUQC, né, que foi proposto no trabalho de Shili, Chao e Wanshen. Esse modelo ele foi aplicado nos casos iniciais da Covid-19 na China. E esse modelo ele tem 4 compartimentos, onde o primeiro continua sendo o compartimento dos suscetíveis. Esse compartimento aqui é o compartimento das pessoas infectadas que não estão em quarentena, portanto são vetores proliferadores da doença, certo? O compartimento Q aqui representa as pessoas contaminadas que estão em quarentena e o compartimento C representa as pessoas contaminadas que tiveram a confirmação, né? Que tiveram o caso confirmado de Covid-19. Então, de uma maneira geral, nesse sistema aqui, o contágio se dá na interação entre as classes de suscetíveis e infectados que não estão em quarentena. Os infectados que estão em quarentena não são agentes proliferadores, porque aqui subentende-se que uma pessoa em quarentena ela não está tendo contato com nenhum suscetível, não apresenta risco suficiente para que o contágio aconteça. E na confirmação dessas duas classes aqui se forma, né, o compartimento dos casos confirmados. Então essa é a dinâmica desse modelo aqui que nós iremos utilizar.
Então, voltando aqui um pouquinho, um lado negativo desses modelos aqui é que eles consideram características das populações e do patógeno como sendo homogêneas, né? Por exemplo, no modelo SIR, aqui aplicado ao caso de uma doença, você pode ter diferentes taxas de confirmação, de contágio, de acordo com a idade dessas pessoas. Mas nesse modelo aqui é como se considerasse uma média, né, dessa taxa, e a taxa ela é constante aqui de contágio nesse modelo, ou seja, é considerado uma taxa só para todo mundo. Então esses tipos de modelos eles pecam nessa questão de heterogeneidade, né, da população em que são aplicados, e também na questão do patógeno, dependendo, né, do problema. Então aqui surge a seguinte pergunta, né? Quais são as principais características que contribuem mais para a heterogeneidade da população? Por quê? Porque se você for sempre adaptar o seu modelo, encher ele de compartimentos e de parâmetros, para que ele se aproxime mais ainda da realidade estudada, você vai acabar tendo um modelo muito complicado e um número enorme de parâmetros aí que vai implicar em um custo computacional muito grande. Então, há discussão aí para, né, você considerar quais características aí, né, vão contribuir mais para essa heterogeneidade populacional. Então, Lin Huazhou e outros atores, eles defendem que uma das características que mais contribui para isso é a divisão das populações em faixas etárias, né? Ele afirma que a distribuição de idade é um dos fatores mais importantes que contribui para a heterogeneidade das populações. Por quê? Padrões de frequências de interações individuais podem ser drasticamente diferentes entre os grupos de idade, né? Isso é um exemplo. Outro exemplo é que indivíduos em idades diferentes podem ter diferentes níveis de imunidade, e isso já foi indicado no caso da Covid. Outro exemplo também é que quando você divide uma população em classes etárias, com certeza cada população terá uma densidade diferente, o que também vai influenciar aí, na dinâmica populacional do contágio por esse patógeno. Então, observada essa característica aí como sendo uma das fundamentais para a heterogeneidade populacional, então nós adaptamos o modelo SUQC, dividindo ele em três classes etárias, né, que estão indicadas aqui, indexadas por esse I, sendo I igual a 1, ou a 2, ou a 3, né, representando cada classe. E na primeira e segunda equação aqui nós temos esse somatório aqui que está representando a interação entre as classes U e S, ou seja, de infectados não quarentenados e suscetíveis, que é onde se dá o contágio. Ou seja, esse alfa e J aqui são as taxas de contaminação. Então, olhando para essas equações aqui, você pode associar esse alfa e J aqui a uma matriz 3x3, né, e pensar de início que nós temos aqui 9 taxas de contágio, mas na verdade são 6. Por quê? Por exemplo, a taxa de contágio entre as classes 1 e 2, ou seja, alfa 1, 2, vai ser igual a alfa 2, 1, que representa nessa mesma taxa de contágio aí na interação das classes 1 e 2. Então, na verdade, nós temos aí 6 taxas de contágio. O gama aqui ele está representando a taxa com que as pessoas contaminadas não quarentenadas entram em quarentena, seja por vontade própria ou por medidas governamentais, enfim. Esse delta aqui ele está representando a taxa de testagem da população U, ou seja, se você está testando a população que está na rua, né, e aí você consegue pegar essas pessoas contaminadas que não estão em quarentena, elas passam aqui diretamente para o compartimento dos casos confirmados e são postas em quarentena, deixando de serem vetores disseminadores da doença. E esse epsilon aqui e esse sigma, eles representam taxas de testagem da população que está em quarentena. Sendo o epsilon aqui a taxa de testagem
no primeiro teste dessa população que está em quarentena. Só que nós sabemos que às vezes o teste dá negativo e são necessários testes adicionais para confirmar de fato se aquela pessoa, né, está ou não com a Covid-19. Então, o sigma aqui representa essa taxa de testagem com testes adicionais, certo? Então, esse é o sistema aqui que nós consideramos para fazer esse trabalho. Então, vamos falar aqui um pouco dos métodos. Para resolver aquele sistema de equações diferenciais numericamente, nós utilizamos aqui o método de Rugen-Coulter de quarta ordem, 4 estágios, né, que é considerado o modo usual, padrão do método numérico de Rugen-Coulter. Além dele, nós utilizamos também o design de experimentos para fazer um estudo paramétrico, né, para observarmos logo de início a influência de cada parâmetro do sistema, né, e classificar eles para ver quais parâmetros influenciam mais, né, a quantidade de infectados. E nós também calculamos no modelo o famoso R0, ou a taxa de reprodução básica, né, que é muito citado nesses trabalhos, cuja sua interpretação é muito simples, né? Se você tem um R0 abaixo de 1, isso implica que a população atual de infectados está gerando uma população menor do que a atual, né, em termos de quantidade, ou seja, a doença ela está diminuindo a quantidade de infectados que ela está gerando, então isso aqui implica que o estado epidêmico está tendendo ao fim. Agora, quando o R0 é maior do que 1, isso aqui indica que a população atual de infectados está gerando uma população nova maior do que ela, implicando que, né, a doença está se espalhando mais, indicando possivelmente um estado pandêmico. Então, para calcular esse R0, nós utilizamos o método da matriz da próxima geração, porque nós temos 3 equações no nosso sistema responsáveis pela geração de novos casos, né? Para montar a matriz de próxima geração, nós precisamos apenas das equações responsáveis pela contaminação, pelo espalhamento do patógeno. Então, considerando o nosso sistema, considerando essas 3 equações, onde as 3 são o I, né, são as pessoas, compartimento das pessoas infectadas que não estão em quarentena das 3 classes, montando aqui a matriz de próxima geração, nós observamos que ela depende das taxas de contaminação, das 6 taxas, depende das 3 taxas de quarentena de cada classe e depende das taxas de testagem, além das proporções de cada população aqui, então são representadas P1, P2 e P3. Então, no nosso sistema, o que vai influenciar o R0 lá são as taxas de contágio e as taxas de quarentena e de testagem, certo? Então, essa matriz aqui ela vai ser implementada, ela foi implementada separadamente para a gente verificar a influência de cada uma dessas taxas aqui, considerando as outras constantes, nós veremos mais adiante, e foi implementada também junto com o algoritmo do método de Rugen-Coulter que gera, né, as populações dos cenários que nós veremos mais adiante. Voltando aqui, falando mais um pouco sobre o design de experimentos, ele consiste em você considerar níveis para cada parâmetro do seu sistema e verificar, né, o quanto esses parâmetros afetam o resultado final em cada um desses níveis, né? Tipo o efeito da ação e da reação. Então, como é que a gente utiliza esse método aqui? A gente, no nosso caso aqui, nós consideramos 2 níveis para cada parâmetro, um bem abaixo do que é considerado normal e um bem acima do que é considerado normal. E aí a gente roda o sistema para cada um desses parâmetros e verifica, né, o valor retornado, que no caso é o total de casos confirmados.
E aí a gente faz isso para cada um dos parâmetros e aí depois compara o quanto cada parâmetro influenciou o sistema. Mas como nós temos aí um sistema de 12 equações diferenciais e 18 parâmetros, né, e você considerar esses dois níveis aí, você tem milhares de combinações possíveis. Então nós utilizamos um software que faz que monta esses cenários de maneira randômica e faz esse estudo, né? Então nós fizemos esse estudo, o programa gerou mil cenários diferentes e aí nós repetimos esse estudo por mais duas vezes e comparamos o resultado nos três casos e os resultados foram praticamente idênticos, né? Mostrando que, né, o método ele conseguiu de fato evidenciar no sistema quais são os parâmetros que mais influenciam ele. Então, observando os resultados desse estudo aqui, nós temos que os parâmetros de contágio aqui, que são os alfas, né, estão aqui no ranking, e também os de quarentena, né, da população, no caso da população 1 e 2, as taxas de quarentena das populações 1 e 2, né, da 3 ficou aqui embaixo, e aqui nós temos, né, as testagens, né, das populações, delta 2, delta 1, delta 3, né, que vão ser os parâmetros que nós vamos analisar mais detalhadamente adiante. Então eu coloquei esses parâmetros aqui em ordem decrescente, né, sendo que a taxa de quarentena da classe 2, ou seja, da população de 20 a 59 anos, é a que mais influencia o sistema, seguido pela taxa de quarentena da população da classe 1, e por último, aqui já no finalzinho, né, a quarentena da classe 3, e esse resultado aqui já indica a ineficiência de você concentrar um esforço de quarentena das pessoas de 60 anos ou mais, como foi falado, né, pelo atual governo e na mídia no início da pandemia. Então esse resultado aqui já indica que essa não é uma metodologia viável. Então coloquei aqui também em ordem decrescente as taxas de testagem de cada população, sendo a população 2, né, a que mais influencia o sistema, né, a testagem dela, em segundo lugar a testagem da população 1 e em último lugar a testagem da população 3. E coloquei em ordem aqui também a influência, né, em ordem decrescente, a influência das taxas de contaminação, começando pela contaminação entre as classes 2 e 3, depois dentro da classe 2, depois entre a classe 1 e 2, dentro da classe 3, entre a classe 1 e 3 e por fim dentro da classe 1. Então esse aí foi o estudo paramétrico, né, e vale salientar que nesse estudo aí, quando você, né, considera, né, uma variação de um parâmetro aí nos dois, como é que se diz? Nos dois níveis, né, você considera todos os outros constantes. Certo? Então esse foi o estudo paramétrico. E para fazer as simulações dos cenários, né, nós fizemos aqui um ajuste, né, do modelo à curva real de casos confirmados aqui na cidade de Caruaru. Então essa linha vermelha aqui, que na verdade são pontos, né, são os casos acumulados de Covid-19 confirmados na cidade de Caruaru, e essa linha azul aqui é a gerada pelo software. E aí, utilizando um método dos mínimos quadrados, né, nós minimizamos a distância entre esses pontos, né, o quadrado da distância entre os pontos gerados pelo software e os pontos dos casos reais, né, e aí a adaptação, né, fez com que a curva melhorasse e se adaptasse melhor aqui aos casos reais. Então nós fizemos essa adaptação, retornando aqui as taxas de contágio, né, e todos esses outros parâmetros aqui, fazendo com que o modelo se assemelhe mais, né, ao caso real. Então, vamos às simulações e vamos iniciar aqui primeiro com o estudo, né, da taxa de reprodução básica, o R0, onde nós consideramos todas as taxas constantes, e aqui nesse primeiro gráfico nós variamos a taxa de contágio dentro apenas da classe 1, que é essa linha em azul, apenas dentro da classe 2, que é a linha vermelha, e depois apenas dentro da classe 3, que é a linha em amarelo, né? Então,
nós observamos aqui que no caso das taxas de contaminação na classe 1 e 2, nós tivemos aqui R0 iniciando com valores acima de 1, né, e crescendo rapidamente. E apenas no caso da classe 3 nós tivemos aqui um valor abaixo de 0, mas que depois também, né, passou de 1. Iniciando essas taxas aqui em 0 e indo até 1,5. Então nós fizemos isso também com as taxas de contaminação entre as classes. E aqui mais uma vez, e aqui a influência maior ocorreu na taxa de contaminação entre a classe 1 e 2, iniciando com valores acima de R0, né, e sempre crescendo. No caso das interações entre a classe 2 e 3, linha amarela, e a classe 1 e 3 aqui, que foi a menor, nós tivemos aqui valores abaixo de 0, né, e que aumentaram e chegaram, né, acima de 1, né, a partir de alguma taxa aqui maior do que 1 para essas taxas de contágio. Então nós fizemos esse mesmo estudo aqui para as taxas de quarentena das classes 1, 2 e 3. Então a classe 2 aqui, considerando uma taxa de quarentena igual a 0, foi aqui que proporcionou o R0 maior do que todos, né, e que continuou com esse resultado até essa taxa chegar em 1,5. Já em relação a classe 3, que é a linha amarela, e a classe 1, que é a linha em azul aqui, ambas também começaram com valores acima de 0, sendo a classe 3 bem maior, só que aí no decorrer do tempo, né, mas com uma taxa se aproximando de 0,4 de quarentena dessas classes, em relação à classe 3 aqui, essa taxa, né, caiu bem mais, né, chegando, né, a valores, né, próximos de 0,6, quando essa taxa aqui ela chegou em 1,5. Então, no final aqui dessas simulações aqui, você pode observar o estudo paramétrico, né, onde nós temos a influência maior aqui da classe 2, depois da classe 1 e depois da classe 3. A mesma coisa aconteceu aqui em relação aos parâmetros de testagem, né, delta 1, delta 2 e delta 3. Todos iniciaram com valores, né, acima de 1, sendo os da classe 1 e 3 os maiores, mas depois os que mais decaíram, principalmente da classe 3. E sendo aqui a testagem na classe 2, desculpa, que começou com um valor menor, mas, né, que se manteve como sendo dos maiores, né, a partir de uma taxa de aproximadamente 0,2. E mais uma vez aqui você pode verificar, né, que a influência maior da testagem das populações foi da classe 2, depois da classe 1 e depois da classe 3, né, ficando de acordo aí com um estudo paramétrico. Então, para fazer os cenários, né, então vamos à questão primeiro da divisão populacional. Então foram consideradas 3 classes etárias, onde a primeira são as pessoas de 0 a 19 anos, que representam 34% da população de Caruaru. A segunda classe são as pessoas de 20 a 59 anos, representando 56% da população. E por último, a classe 3, representando as pessoas de 60 anos ou mais da cidade de Caruaru, de acordo com os dados do IBGE. Então, com essas 3 populações aqui foram montados 6 cenários. Os 3 primeiros aqui nós concentramos, né, os esforços que nós vamos ver tanto de quarentena como de testagem, só na classe 1, só não, né, o esforço maior na classe 1 e um esforço menor nas outras duas. No cenário 2 aqui a gente tem um esforço maior na classe 2 e menor nas outras. E no cenário 3 aqui o esforço é maior na classe 3 e menor nas outras. E nos próximos 3 cenários nós consideramos duplas de classes, onde no cenário 4 aqui nós temos um esforço maior na classe 1 e 2, no cenário 5 na classe 1 e 3 e no cenário 6 na classe 2 e 3. Essas razões elas foram dadas da seguinte maneira. Então, nesses 3 primeiros casos aqui, a classe concentradora dos esforços foi na razão de 2/3 e as demais na razão de 1/3.
E no caso de pares de classes aqui, então para o par de classe em que nós concentramos os esforços, as razões foram de 5/12 e para outra classe de 1/6. Então vamos aos resultados aqui, considerando esforço de quarentena. Então o que foi que nós fizemos? Nós somamos as taxas de quarentena retornadas pela adaptação do modelo, e aí nós aumentamos um pouco essa soma e depois dividimos de acordo com os cenários. E com exceção do cenário 4 aqui, todos os outros foram epidêmicos, né? Então, se você forçar uma taxa de quarentena maior na classe 1, você tem um estado epidêmico, embora, né, com um número menor do que o atual, né, de infectados. E se você concentrar esse esforço de quarentena só na classe 3, você tem o pior de todos os resultados, né, indicando mais uma vez aquele resultado do estudo paramétrico, de que essa estratégia aqui, nesse caso aqui, é a pior de todas. E sendo a estratégia 4, ou seja, você focar um esforço de quarentena na classe 1 e 2, sendo a melhor delas, podendo-se até evitar o estado epidêmico. No gráfico aqui da direita, você tem, né, as curvas do R0, ou seja, da taxa de reprodução básica, de cada cenário desse aqui, né, sendo implementada dentro do próprio algoritmo que está fazendo essas simulações. Então, quando você tem, no caso aqui do cenário 4, você inicia com R0 abaixo de 1 e ele tende a permanecer constante, porque aí você tem o equilíbrio do sistema, você tem, né, o R0 constante e abaixo de 1. Para valores acima de 1, ele sempre vai decair, né? A gente não tá, esse sistema aqui não considera casos de reinfecção, então nós não temos valores aqui em que esse R0 possa voltar a crescer. E aí nós observamos que quanto pior o cenário, maior o R0 inicial, como é o caso aqui do cenário 3. E aí mais rapidamente a pandemia ocorre e tende a acabar. Por quê? Porque de início aqui você tem um número muito grande de contágio e aí você tem uma diminuição mais rápida da densidade populacional de suscetíveis, o que influencia, né, na dinâmica populacional. Então, por isso que quanto pior a situação aqui, quanto maior o R0, mais rápido acontece o pico da contaminação, né, os casos. E esse é o estágio mais, né, o cenário mais preocupante, porque nesse caso aqui isso implica em colapso dos hospitais e em mais mortes, né? Esse resultado aqui também ele pode implicar, né, na questão que foi levantada também no início da pandemia, que é a imunidade de rebanho. E seria você deixar as pessoas se contaminarem o mais rápido possível para adquirir uma certa imunidade, né, diminuindo o caso de Covid. Só que no caso da Covid, como ela mata, né, isso aqui seria de fato um genocídio bem maior do que o que a gente vem presenciando, né, e o prejuízo aqui, digamos assim, seria muito, muito maior. Então, provando também, né, que essa prática aí ela não é aconselhável, ainda mais que agora foi constatado que a reinfecção pode acontecer. E concentrando os esforços de testagem, né, em cada uma das populações ou nas duplas de populações, os resultados foram melhores. Né? Se você concentrar a testagem na classe 2, ou na classe 2 e 1, ou na classe 2 e 3, você tem estados de equilíbrio, né, sem pandemia. Ou seja, esse resultado aqui ele mostra que a testagem ela pode sim proporcionar um estado sem epidemia, né, comprovando aqui o quanto é importante a testagem precoce da população no caso, né, de uma pandemia. E por último aqui nós fizemos as mesmas simulações, só que agora nós consideramos tanto a taxa de testagem como a de quarentena somadas, mas sem se acrescentar nada. Elas foram somadas e foram divididas de acordo com os cenários que foram apresentados. Né? Esse resultado ele foi interessante porque em todos os cenários, com exceção do 4 aqui, os resultados foram catastróficos.
E o cenário 4 aqui, nós obtivemos aqui um total de casos confirmados próximo da realidade de hoje, né? Então, nesse caso aqui, considerando todos os outros parâmetros constantes, né, no nosso modelo, esse resultado aqui indica que a administração pública de Caruaru está, digamos, concentrando os seus esforços, né, nessas pessoas de 0 a 59 anos de idade, porque, de acordo com esses cenários aqui, o nosso modelo, esse seria o único, né, favorável aqui, o único esse seria o cenário com a menor quantidade de pessoas infectadas. E por último aqui eu trouxe os gráficos, né, das populações de suscetíveis, infectados não quarentenados, infectados quarentenados e dos casos confirmados, para o modelo ajustado, né, sem considerar nenhum daqueles cenários, né. Então aqui a gente tem as populações suscetíveis das 3 classes sendo diminuída devido, né, ao número de infectados aqui que vão acontecendo. Esses 2 gráficos aqui, eles mostram os valores acumulados e no caso dos infectados aqui, quarentenados e não quarentenados, esses valores são momentâneos, por isso que nós temos esses picos aqui, e nos 3 casos é sempre maior a população da classe 2, depois a população da classe 1 e por último a população da classe 3. Então, o que nós concluímos aqui desse trabalho? Sobre as taxas influenciadoras, né, as taxas que mais influenciam são as de contaminação e as taxas de quarentena e testagem das classes 1 e 2. Sobre os casos confirmados, o número maior de casos sempre ocorre na classe 2, seguida da 1 e depois da 3. Sobre as taxas de contágio, dentro das classes, elas influenciam mais do que as taxas referentes às interações entre as classes. Falando apenas das taxas de quarentenas, elas influenciam mais do que as de testagem e tem um resultado melhor se o esforço de quarentena for concentrado mais nas classes 1 e 2. Já se falando das taxas de testagem, os esforços de testagem concentrados na classe 2 são capazes de se evitar um estado pandêmico, mesmo em combinação, né, com as outras classes. Então, de modo geral, as medidas de isolamento social devem ser concentradas em populações de 0 a 59 anos e as de testagem em populações de 20 a 59 anos para se evitar uma pandemia ou, caso ela já exista, né, diminuir aí esses casos. Além desses resultados aí, tem um resultado muito interessante, né, do trabalho de Zifeng Yan, em que ele diz que não basta você tomar só as medidas certas, elas têm que ser tomadas o quanto antes. Porque à medida que você demora para tomar essas decisões para conter, né, o vírus, quanto mais antes essas decisões elas forem tomadas, menos casos confirmados você terá, né? No trabalho dele, ele mostrou que tanto o adiantamento como o atraso em 5 dias das medidas de distanciamento, isolamento social, uso de máscara, etc., né, elas podem influenciar no número de infectados de 50% a 70%. Então, finalizando aqui, né, com considerações finais, a partir desse trabalho aqui, nós vimos a possibilidade de continuar ele melhorando o sistema para uma adaptação melhor ao patógeno e à população. Com ele nós podemos simular, adaptando ele obviamente, ondas de contágio devido a reinfecções. Podemos simular também a dinâmica entre cepas diferentes, simular a imunização cruzada, que é aquela em que uma pessoa ela se torna imune a uma cepa por já ter contraído outra cepa. E também simular a imunização por vacinação, que é o que está acontecendo agora. Enfim, esse trabalho aqui ele pode ser continuado, né, e aplicado em diversas maneiras aí, como forma de contribuir aí para diminuir esses números desastrosos aí da Covid-19,
né, que hoje contabiliza em média aí 275 milhões de casos confirmados e mais de 5 milhões de óbitos aí por conta da Covid-19, que é onde esses números eles podem ser diminuídos, né, com trabalhos como esse. Então é isso. Muito obrigado.